Eu, antes de mais nada, queria agradecer sinceramente o convite da organização e especialmente do José Eduardo Franco, porque eu não conhecia a Madeira e desde o momento que o avião ficou em paralelo à pista de pouso, fiquei apaixonado pela região. É lindo, temerário, na verdade, mas lindo. Então, muito obrigado sinceramente por essa oportunidade. É um lugar que eu gosto demais, Montanha Verde do Rio de Janeiro. Essa relação é uma coisa que me é familiar. Então, muito obrigado mesmo, sinceramente. Eu vou ler para não me perder no tempo. Ter como amigo o professor Dr. José Eduardo Franco é sempre dispor de um promotor de desafios, como alguns de vocês devem saber. E mais uma vez ele me desafiou a fazer uma comunicação sobre os jesuítas madeirenses do século XVI e o Oriente, em substituição a outra que ele também havia designado antes, que é que vocês têm no programa, não deu tempo para alterar e também não deu para consertar o erro da universidade, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e não de Santa Catarina. Mas no congresso dessa envergadura, esses erros são completamente compreensíveis e perdoáveis e nada que a gente não possa falar. Só depois lá o meu reitor fica zangado sem uma divulgação máxima. Mas isso depois eu falo com ele. Bom, então assim estada a alterar o tema, e sempre obediente ao critério de Valdir Franco, iniciei uma pesquisa que demonstrou ser muito interessante, não apenas no século XVI, mas também para os seguintes séculos da existência da pessoa de Jesus nos domínios portugueses no trabalho, especialmente no Oriente. Apresentou-se para mim um veio muito instigante de pesquisa, assim, de uma forma fortuita, o José Eduardo abriu uma porta que eu não tinha ainda explorado. Para essa comunicação, no entanto, concentrei-me no século XVI, especialmente para atender a certa proximidade com a temporalidade da jurisdição global que teve a Diocese de Funchal de 1514 até 1534, um pouco mais na década de 50, mas por aí, pela essa primeira metade do século XVI, que é o modo formador do presente Congresso, que para cá nos trouxe dessa belíssima ilha da Madeira. A questão de partida era perceber se havia uma espécie de legado dessa experiência global no surgimento de vocações missionárias na Madeira, ainda no século XVI, e antes da fundação do Colégio dos Jesuítas, em 1570, e quantos estariam envolvidos com o Oriente. Assim, como resultado do levantamento dos nomes dos jesuítas que tivessem nascido na Madeira para o século XVI, dentro dos parâmetros que eu defini aqui, com algum risco de imprecisão, como vai ser indicado adiante, é de 6 nomes, né? Numa ordem alfabética de sobrenome: Manuel Álvares, Luiz Gonçalves da Câmara, Antônio Gomes, que o colega Ricardo já falou dele, Leão Henriques, Luiz Moraes e Sebastião de Moraes, 3 irmãos. Desses, apenas 2 foram designados para o Oriente: o Sebastião de Moraes, como primeiro bispo do Japão, que acabou morrendo de doença infecciosa na costa de Moçambique, durante a viagem para subir seu cargo lá no Oriente, e Antônio Gomes, que curiosamente morreu também na mesma costa, em naufrágio da nau, que fazia viagem a Roma, para onde ele ia, na esperança de falar com Inácio de Loyola sobre questões que ocorreram em Goa, que o nosso colega Ricardo não falou, e eu vou repetir um pouco, de uma outra perspectiva, mas vai ser interessante. Os outros nomes tiveram importantes atuações em outras funções da Companhia de Jesus, e mesmo fora dela, sem relação direta com o Oriente. Apesar de numericamente parecer que é um resultado pequeno, deve-se entender que a realidade daquele momento era de início de uma empresa que só daria mais frutos em fim do século XVI e início do século XVII. Importa lembrar ainda que a Companhia de Jesus só fundou o Colégio Funchal em 1570, como já disse anteriormente. Portanto, trabalhei apenas com as vocações que surgiram a partir de demandas pessoais, mais do que de políticas de incentivo à missionação por parte dos inacianos. Isso tende a modificar o século XVII, portanto. E isso eu acho que a gente pode relacionar com a conferência do professor João Paulo Oliveira Costa, que nos lembrou
muito sensivelmente o tamanho desses empreendimentos portugueses ainda nesse século XVI. A gente tem que redimensionar a nossa cabeça quando a gente fala em globalização, quando a gente fala em império, porque essas coisas estão sendo construídas. Né? Primeiramente, é importante dizer que nesta lista que apresentei, muitas vezes é adicionado o nome de Martim Gonçalves da Câmara, irmão do já mencionado Luiz Gonçalves da Câmara. Mas parece que é uma atribuição indevida, entretanto, plenamente justificável. Vou explicar. Esses dois irmãos, de família muito importante da Madeira, filhos do quarto capitão levantário de Funchal, irmão do Conde de Calheta, foram protagonistas das tensões que existiram no reinado do rei Dom Sebastião e em sua sucessão. Os dois exerciam cargos importantes. Luís, o jesuíta, foi mestre e confessor de Dom Sebastião, primeiro recomendado, depois censurado por Dona Catarina, pois em sua opinião, na opinião de Dona Catarina, os posicionamentos contra o casamento que Dom Sebastião começaram a manifestar derivariam da instrução do padre. Já se comprovou que não houve tal orientação, mas eu só estou lembrando que havia essa suspeita, e essa suspeita trouxe dividendos políticos ruins para esses irmãos. Martim, por sua vez, que era sacerdote, mas não era jesuíta, como informa J. Pereira Gomes, na entrada sobre esse personagem na enciclopédia Verbo, Uso Brasileiro de Cultura, foi também, entre outros cargos, presidente da Mesa de Consciência e Ordens e conselheiro de Estado, tendo se envolvido na crise de sucessão de Dom Sebastião. Como seu prestigiado irmão jesuíta, morrer em 1575, caiu em desgraça, tendo sido preso e desterrado para Castela depois de 1580. Acabou seus dias em desgraça, tendo sido preso, em desgraça, abrigado na casa professa dos jesuítas em São Paulo, onde morreu em 1613. Eu acredito que por esse motivo, que é referenciado no Dicionário de História de Portugal, de João Serrão, que o designa como jesuíta, e isso criou essa interpretação de que ele era um jesuíta, porque ter morrido em abrigo de uma casa jesuítica, daí a confusão. Né? O Serrão tem isso no dicionário, e muitas pessoas, citando o Serrão, vão repetindo isso. Isso é muito comum em história, mas aqui há uma certa imprecisão. Para confirmar a pista do Gomes, né, eu procurei no livro intitulado Famílias da Madeira em Porto Santo, Câmara de Lobos, a compilação de Carlos de Agrela, que na página 12 lista os dois irmãos, dizendo que um é jesuíta e o outro é clérigo. Por outro lado, até onde essa pesquisa conseguiu chegar, e ela foi ainda muito curta, ela ainda está muito no início, né, não há registro de entrada de Martim na Companhia de Jesus, enquanto que a trajetória do irmão Luís está super documentada, uma vez que se sabe que entrou na Companhia em 1545, antes disso estudar em Paris, em 1575, no Colégio Santa Bárbara, conheceu o Pedro Fabre, que inclusive foi o que instou a entrada na companhia, conheceu Loyola, voltou a Portugal, começou a estudar teologia em Coimbra. Em 1547 foi nomeado reitor do Colégio de Jesus de Coimbra, fez parte da primeira missão jesuítica ao Marrocos, em 1548, como procurador de Portugal em Roma, ficou íntimo de Loyola, tendo produzido importantes registros sobre a vida do fundador. Teve um papel importante na crise com o provincial Simão Rodrigues também. Ou seja, a gente tem muitas informações sobre ele e também sobre o irmão, e há essa confusão que foi plantada por uma interpretação de final de vida, na minha opinião. Aliás, nesse quesito, os filhos da Madeira tiveram outros exemplos de grandes nomes, né? Grandes da companhia. Manuel Álvares, que nasceu em 1526 na Ribeira Brava, e morreu em 1583 em Évora, foi um grande professor gramático e humanista. A gente vai ter, não sei se amanhã ou na sexta, uma apresentação de uma colega que vai falar só sobre o Manuel Álvares, vale a pena acompanhar. Né? Como vocês sabem, a gramática latina foi recomendada pelo Márcio Studiolo e se tornou a principal referência dos jesuítas e seus colegas em todo o mundo. Outro nome digno de nota foi o de Leão Henriques,
Nascido por volta de 1522, na Ponta do Sol, morreu em 1589 em Lisboa. Entrou na companhia em 1546, era de família nobre, foi ao Loyola em Paris, onde estudou cânones. Parece que a princípio não concordou com a fundação da companhia, mas depois acabou sucumbindo à mística e entrou para os inacianos. A Chiquitueta Navarro o estimava muito, ele recomendou sua carreira, foi reitor do Colégio de Coimbra, de época, provincial de 1562 a 1569, teve a estima do cardeal Dom Henrique, de quem foi professor, foi deputado de Santo Ofício, nunca recebendo estipêndio como esse cargo, e ainda foi reitor do Colégio de Braga antes de sua morte. Se o critério dessa pesquisa fosse procurar os nomes de grandes jesuítas de origem madeirense, a lista teria de ser completa com outros nomes, completada com outros nomes, é claro. Né? Se a gente fosse, inclusive, alargar a cronologia que a gente apresentou aqui. Se a gente chegasse até o século XIX, a gente não poderia deixar de incluir Manuel Fernandes Santana e o grande Serafim Leite, que para qualquer pessoa que estuda a Companhia de Jesus do Brasil é uma espécie de ícone fundamental, uma aderência ilustre. No entanto, como já disse anteriormente, com certeza no século XVI e daqueles que tivessem partido para o Oriente. Assim, apresenta-se o nome de Sebastião de Moraes. Ele nasceu em Funchal em 1525. Aos 16 anos, entrou na Companhia de Jesus. Foi professor de filosofia no Colégio das Artes. Em 1565, acompanhou como confessor a princesa de Parma, filha de Duarte, a Flandres e Itália. Nesse país, fez uma bela carreira, sendo reitor do Colégio de Parma, visitador das províncias de Roma e Milão. Em 1577, assumiu o cargo de provincial de Portugal, no qual ficou até 1588, quando foi indicado como bispo do Japão no final do século de 1587 e vai ser sagrado em São Roque em 88. E logo partiu para tomar posse do cargo no Japão. Morreu na viagem para sua sede na costa de Moçambique, na madrugada de 19 para 20 de agosto de 1588, vítima de contágio de doença que se espalhou em sua embarcação. Os relatos, inclusive, são muito laudatórios, porque ele teria colocado sua vida em risco, ajudando muitas pessoas que ficaram doentes. Teve um grumete, por último, que adoeceu e parece que ele pegou a doença e acabou morrendo. Portanto, não conseguiu assumir o cargo. Curiosamente, seu irmão, também madeirense jesuíta, teria sido indicado para substituir no cargo de bispo do Japão, mas seu nome recebeu negativa por parte dos superiores da Companhia de Jesus, o que é compreensível, como vocês vão saber. Pois Luís de Moraes, nascido também em Funchal, e depois de 10 anos de religião na companhia, desertou em 1572, fugiu. Né? Foi capturado em Guadalupe e levado à Elba. Ficou preso, redimiu-se, pediu para sair da província de Portugal, não aceitaram a princípio. Depois sim, parece que só então sossegou e foi quando ele foi autorizado a ir para a Itália. Fez profissão de voto solene depois de 31 anos de companhia. Estabeleceu missão em povoados da Serra da Estrela, foi reitor do Colégio do Porto e morreu com 61 anos de idade em 1622. Como se vê, uma trajetória muito distante da que tivera seu irmão, fazendo com que ficasse longe também do bispado do Japão. Ou seja, poderia ter sido, mas tinha uma trajetória um pouco complicada. O último nome que farei referência é aquele que teve mais envolvimento com questões relacionadas ao Oriente. É o padre Antônio Gomes, já mencionado por Ricardo Ventura, que, segundo vi, nasceu cerca de 1520, não há precisão na data de nascimento, na Madeira. Entrou na Companhia de Jesus depois de doar 4.000 ducados aos pobres, já como sacerdote. Ele já era sacerdote e depois isso eu acho que é importante para a gente pensar algumas coisas sobre ele. Depois o Ricardo diz se ele concorda, se isso faz sentido. Ele foi mestre de artes, doutor em teologia, perito em direito canônico. Foi enviado à Índia por Simão Rodrigues em 1548, indicando-o para reitor do Colégio de Goa, tendo feito uma administração polêmica, como vocês ouviram já. Também foi procurador das missões de fora de Goa e predicador. Sua atuação como mentor do colégio tinha a pretensão de elevá-lo aos patamares de Paris e Coimbra, como Ricardo disse. Isso causou alvoroço, com estudantes índios sendo retirados do colégio ou fugindo dele, sendo substituídos por portugueses.
O bispo e a Câmara de Goa não concordaram com a nova política, e Gomes teve que recuar e aceitar de volta alguns estudantes índios. Ele era contra a admissão de brâmines e o uso da corda brâmina. Em 1552, o próprio Xavier o afastou do reitorado do colégio. Gomes tentou contestar sua decisão junto a Loyola, que na verdade tinha ordenado sua demissão. Morreu quando retornado a Roma, a pedido de Loyola, em 1554, em naufrágio na costa do Moçambique, como já disse. Os planos de Gomes para o colégio de Goa podem ser vistos em trecho de carta enviada à Comissão Simão Rodrigues, de 20 de dezembro de 1548. Nela, Gomes afirma que, e aí citamos, e pela dificuldade que há no regimento dessa casa, pela diversidade das ideias dos moços, e de uns saberem e outros não saberem, e que não se pode levar um mesmo estilo com todos, uns serem meninos e outros homens, e mais porque via que era pouca gente para daqui sair letrado, por uns aprenderem a ler e a escrever, e outros latim, e outros artes, e outros teologia, e não serem mais de 100 pessoas, disse a mestre Francisco que o colegido que Vossa Reverência tinha praticado comigo, que nesta casa se ensinassem artes e teologia somente, e que trabalhássemos para em Coxim, que está a 100 léguas aqui, e em Chave, que está a 75, se fazerem colégios onde se ensinasse a ler, escrever e latim, e que depois que soubessem para entrar em artes, se veria se tinham engenho, as mais letras, inclinação para virtudes e vontade para entrar na companhia, coisas do tipo. E se caso tivessem essas partes, que os mandariam aqui, onde logo entrariam em exercícios, e depois se exercitariam em abjeição e humildade, como no colégio em Coimbra, e que esta casa fosse propriamente da companhia, onde houvesse 100 pessoas que andassem em artes e teologia, e de outras tivéssemos administração para ensinar os moços e converter à fé os gentios. Gomes chega mesmo a desenhar, ao final da carta, uma engenhosa estrutura de centralização administrativa a partir da pretendida fundação de colégios em Coxim, Colão, Malaca, Baú, dizendo que o de Goa seria a Universidade de toda a Índia, responsável pela administração de todos os colégios. O Ricardo já falou isso para a gente. O que pode parecer apenas um plano ambicioso, quiçá louvável de uma primeira vista, quando se faz a contraposição desta correspondência com as de Francisco Xavier e Loyola, percebe-se a natureza do problema. Quando da chegada de Antônio Gomes, o Colégio de São Paulo de Goa pertencia à Irmandade de Santa Fé, e onde os jesuítas eram apenas colaboradores. Xavier percebeu que Antônio Gomes agia de forma precipitada, mas a princípio deixou no cargo, apenas limitando um pouco suas funções, além de atribuir algumas prerrogativas a Mister Paulo. Parece que isso não foi suficiente, porque em carta de 1549, lá na Loyola, Xavier já demonstra desagrado com Antônio Gomes ao afirmar: Antônio Gomes tem muito talento para pregar e faz muito fruto nas suas pregações. Não tem tantas partes quanto eu desejo para ter cargo dos irmãos da Índia e do colégio. Faria muito serviço a Deus, Antônio Gomes, indo pregar pelas fortalezas da Índia. Ou seja, mesmo contrariado, Xavier continuava mantendo Antônio Gomes no cargo, pois havia um problema de ordem hierárquica. Quem havia designado Gomes tinha sido provincial de Portugal, Simão Rodrigues. Loyola resolveu esse problema, esse nó, ao designar Xavier como provincial da Índia. Com esse poder, em 1552, Xavier age rapidamente, depõe Antônio Gomes e manda ser despassado da Índia para Roma. Gomes pretendia esclarecer sua posição diante do próprio Loyola. Ao ser despedido por Xavier, obteve permissão de ir ao encontro geral da ordem, mas a embarcação, já disse pela terceira vez que eu disse, naufragou em 1554. Penso que o caso singular de Antônio Gomes pode servir para uma proposição de reflexão. Ao contrário de muitos jesuítas que se envolveram na missionação e que passaram por uma formação muito intensa nas instâncias educativas da companhia, Gomes já era um religioso quando entrou para a ordem. A perceptível independência de ação que demonstrou pode ser oriunda daí, creio. Talvez, portanto, nesse caso, tenha havido um certo eco do estilo de religioso que tenha sido definido na Diocese de Funchal, ainda quando ela era absoluta. A partir de 1570, com a fundação do Colégio Jesuítico na Madeira,
novos estilos de formação dos religiosos ignacianos foram desenvolvidos, contribuindo, creio eu, para a disciplina da ordem. Mas é ainda bem fresca essa reflexão, e depois eu posso conversar mais com o Ricardo para ver se a gente concorda. Muito obrigado por